Então, a salva de palmas para Thalita. Eu vou apresentar de lá, Thalita, só para pegar uma coisa na câmera lá. Então, fica à vontade. 7 minutos, Thalita. Bora. Bom, boa noite. Bom, vou iniciar explicando o que é container, quais as vantagens e desvantagens e por que a gente está tão em alta isso no momento. Tá? Bom, inicialmente me apresentar, meu nome é Thalita, tenho 23 anos. Ele falou de gente com experiência na área. Bom, eu tenho só 2 ou 3 anos aí, mais ou menos, mas já mexo bastante com isso. Eu trabalho atualmente na GetUp e eles têm OpenShift próprio, Kubernetes e coisas do tipo, então eu já mexo bastante com essa questão de container. Aqui são os tópicos que vão ser apresentados, tá bom? Mas para vocês se situarem, o que vai ser apresentado. E eu vou começar com essa tirinha. O que a gente tem de container hoje, né? Hoje a gente chega o desenvolvedor e fala, pô, funcionava na minha máquina. Aí passa para outro, não funciona mais. Mas estava lá localhost, beleza, testei. Hoje em dia não. Hoje em dia eles chegam e falam, funciona no meu container. Então é uma coisa que é quase onipresente. Eu chego, eu vejo container com que frequência? Todo tempo. Vejo container aqui, ali, em todos os lugares. Então, o que é o container em si, então? Bom, ele é um processo isolado dentro do meu sistema operacional e eu consigo isolar isso e colocar minha aplicação lá dentro. Pode ser um serviço, pode ser um banco de dados, pode ser um serviço de fila, ou qualquer coisa do tipo. Caso você tenha imagem ali, você consegue personalizar isso. E aí eu venho aqui com uma linha de como foi para chegar no container, porque a gente pensa muito em Docker, mas Docker é uma forma de se utilizar container. Até chegar nisso, passou por uma série de etapas para chegar. Então, tivemos o Solaris, tivemos o Google, tivemos o LXC, que foi a primeira forma de container mesmo. Depois separaram por daemons e, por fim, a gente tem o Docker ali, que é a forma que a gente está utilizando, que é mais apresentado hoje em dia. E por que o Docker? Bom, o Docker é uma forma muito fácil de você fazer isso. Então, basicamente, tem uma imagem base. Essa imagem base, ela vai fazer uma série de etapas ali. Eu posso discriminar isso dentro do meu Dockerfile mesmo, que é um arquivo com uma série de passos que eu vou fazer para que minha aplicação rode, o meu serviço rode. E isso eu posso versionar dentro de um hub, do Docker Hub depois, ou de algum registry que eu queira. Tem N ferramentas que fazem esse tipo de serviço, os cloud providers, eles têm N serviços que fornecem esse tipo de coisa. E isso faz com que seja muito fácil eu ter lá a minha aplicação rodando e eu passar isso para as outras pessoas. Então, não preciso mais ir lá testar localhost e falar, bom, funcionou aqui, mas ali no do coleguinha não funciona mais. Bom, paciência, não funcionou, vamos ver o que foi que aconteceu. Não, aí eu já tenho algo pronto, já tenho algo rodando, testado e validado. E, além disso, o Docker ele contém muitas integrações e coisas que eu consigo fazer. O multistage aí eu mencionei, porque, basicamente, eu consigo compilar um binário ali e depois ter um container que vai rodar minha aplicação. Então, não tem uma imagem muito grande, um container muito grande rodando, e eu consigo ter essa disponibilidade, consigo otimizar recurso dentro disso. Tá, e o que eu posso fazer com o Docker? Por que ele gera tanto valor? Por que ele está tão em alta? Bom, eu simplifico a entrega da minha aplicação, que foi o que eu acabei de mencionar. Agora funciona para todo mundo e todo mundo consegue fazer isso. Consigo plugar a minha aplicação com o que é de mais novo. Então, eu tenho imagens oficiais, eu tenho integrações que me ajudam. Eu tenho, por exemplo, eu posso ter um Jenkins rodando e gerar uma imagem no final. Eu posso integrar com serviço de fila, eu posso integrar com N coisas. E depois disso, eu tenho à disposição de uma série de imagens e serviços prontas e tenho a liberdade de personalizar o que for necessário dentro do Dockerfile. Por mais que eu tenha uma série de etapas lá, que qualquer pessoa que olhe aquilo consegue entender o que está acontecendo. Não são comandos muito simples, é uma coisa sequencial, é tudo certinho e fica muito fácil e muito legível fazer isso. E essa é a cara do meu dev, quando eu falo para ele tudo que ele pode fazer. Mas, falando em coisas que nós podemos fazer, também tem coisas que nós não podemos fazer. Então, vamos lá. Não limitar recursos. Bom, eu tenho uma aplicação Java. Como todo mundo sabe, Java é uma coisa que consome Java no sentido normal, né? Não um Spring Boot da vida, que já é mais otimizado e bonitinho. Mas não limita o recurso, vai lá, minha máquina topa de novo. Pô, por quê? Porque o container está lá o tempo todo trabalhando e consumindo esse recurso aí da minha máquina, não limitei, não falei até quanto ele pode usar, ele vai utilizar até... E aí eu vou acabar utilizando o container com o conceito de máquina virtual. Não é a minha intenção fazer isso.
Usar root para tudo. Como ele é um processo, se eu uso o root para tudo, ele pode tomar minha máquina, eu tenho uma falha de segurança, uma vulnerabilidade que eu não deveria ter. E isso não é uma coisa boa. Então, o bom é você utilizar um usuário restritivo, dar permissão para ele fazer as coisas que você precisa fazer, e beleza, tudo certo. E, por fim, o último item aqui é salvar tudo dentro do container. Bom, isso eu não vejo muito. A galera geralmente já cria um volume, alguma coisa do tipo, para salvar essas coisas, pelo menos minimamente. E aí acaba não guardando essas coisas. Mas o container ele tende a morrer, ele é um processo. Se não tem nada olhando por ele, nem coisas do tipo, ele vai perder esses dados, não vai ser persistido e já era o que você tinha. Uma ressalva que eu faço, serviço de banco de dados. Eu não curto colocar ele dentro de container. Por quê? Bom, posso persistir o dado, posso colocar em algum canto, mas às vezes, sei lá, ele estava no processo de escrita e o container morreu. Corrompeu meu índice, perdi meu banco. Sei lá, vou ter que recuperar isso aí de alguma forma. Bom, mas um container sozinho não faz o verão. O que eu posso fazer com containers? Eu tenho uma série de ferramentas que elas vão se integrar, que elas vão orquestrar isso, e eu vou ter lá a aplicação final rodando com uma série de coisas. Então, eu vou ter um serviço de fila, vou ter um serviço web, vou ter um serviço de, sei lá, de monitoramento, tudo dentro do container, mas vai ter alguém ali por cima olhando. Não vou ter uma pessoa que vai estar lá, tipo, pô, meu container morreu, vamos lá startar de novo. Não. Tem gente que faz isso, como o Kubernetes da vida, como o Swarm. O Swarm não é tão mais utilizado, mas tem bastante gente que mexeu antigamente, na época da versão 1.12. O Compose, que ele linka essas aplicações. Então, eu tenho uma série de itens dentro de um arquivo, que eu falo que essas aplicações e esses containers eles vão se enxergar ali dentro. E aí eu consigo montar um ecossistema todo certinho. E, por fim, delegação de responsabilidades para aplicações. Isso aqui é mais uma boa prática e não bem um item que deveria estar aí no caso dos outros ali. Mas eu consigo, por exemplo, eu tenho um serviço de Nginx, por exemplo, vai fazer o meu proxy. Ele vai ser um container. Tem um serviço de fila lá, um Rabbit, ele vai ser outro container. Eu não deixo tudo no mesmo lugar, porque senão eu vou ter imagens gigantescas aí para baixar isso e portar isso, acaba sendo meio difícil. Por fim, quais as vantagens aí, por que ele agrega tanto valor? Bom, poupa recursos, então reduz custos. Isso é uma coisa muito boa, porque eu não preciso mais ter a máquina física lá, ou então mesmo uma série de EC2, eu consigo rodar N containers numa mesma máquina, desde que tenha recurso para isso, limite, tudo bonitinho, faço um capacity planning ali do que eu tenho. É muito fácil de utilizar, como eu havia mencionado. Então, eu construo lá meu arquivo, qualquer pessoa consegue entender o que está acontecendo, consigo fazer também geração, versionar isso aí em questão de tag, de coisa do tipo, então eu consigo ter uma série de imagens, incrementais ou não, dentro do meu ecossistema, que podem estar facilitando a entrega da aplicação. Depois, integração com muitas, mas muitas coisas mesmo. Como eu falei, não necessariamente eu vou colocar tudo isso num container. Posso ter ferramentas externas ou coisas do tipo que vão auxiliar aí nessa integração, que vão auxiliar a minha entrega de software com qualidade. E ele é portável e escalável. Eu posso ter N containers, as ferramentas de orquestração hoje em dia, elas escalam de uma forma muito fácil e rápida. Eu consigo administrar isso muito facilmente também. Tenho gerenciadores, tenho binários, tenho coisas que me auxiliam o tempo todo com isso. E o fato de ser portável, porque eu já gero a imagem, versiono isso num registry e está tudo certinho funcionando. E as desvantagens, que é o ponto final aqui. Aplicações monolíticas não se adaptam a isso. Por quê? Eu tenho lá um bloco inteiro, então vou ter que redesenhar a arquitetura, vou ter que reprogramar isso. E muitas vezes é muito difícil você reconstruir, remapear tudo que você tem ali dentro, tudo que essa sua aplicação faz. E, por fim, acho que as pessoas, né? Isso é o mais difícil. Às vezes a pessoa está acostumada a mexer com aquela tecnologia antiga, que sempre foi daquele jeito. Até você mudar a cabeça da pessoa é algo que realmente, tipo, às vezes chega a dar uma certa dor de cabeça aí. E é isso.